Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Acho que está gravando. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está acompanhando a Web Rádio CT diretamente daqui do youtube.com/CTFace. Este é o Sindicato da Cultura número 169, que está indo ao ar depois de um tempo, um hiato de reprises aí, por conta dessas questões difíceis de saúde pública que estamos enfrentando neste momento. E o programa Antes do Fim do Mundo foi comigo sozinho tocando música, o pré-apocalipse, mas era para ter sido com a Ana Lu, né, Ana Lu? Boa noite, boa tarde ou bom dia, para quem estiver ouvindo. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. O que importa é que seja bom. Ana Lu Oliveira, diretamente da Literacia, pilotando a Literacia. Há quanto tempo já, Ana Lu? 17 anos esse ano. A gente faz agora em junho. 17 anos de Literacia. E conta pra gente como é que é a Literacia, do que se trata. É um espaço muito interessante aqui em São José. Fica na rua República do Líbano, número 291, ali de Bairro Habibs. Isso, pertinho ali do Center Vale. Bom, a Literacia foi um sonho. Eu e o Vaz, meu marido, a gente sempre teve essa coisa de querer abrir uma livraria, etc. e tal. E coincidiu uma época de vida que eu saí do meu emprego de escola, é lógico, eu sou pedagoga de formação. E falei, Vaz, agora é a hora da gente começar uma coisa que a gente goste muito e que a gente de realizar sonhos. Uhum. E aconteceu. A gente está aqui. Não é tão brando quanto parece. Como assim? A literatura. No sentido de que vender livros não é uma missão fácil. Né? Não é uma missão fácil. Você trabalhar com livros, trabalhar a literatura, de uma certa forma, na escola, ela está muito atrelada ao que as editoras propõem para as escolas. Sim. Né? Quando você quer ir um pouquinho além, você tem um acervo selecionado e você quer fazer que é o que a gente faz aqui na livraria. Né? A gente tem uma linha mais clássica, trabalhamos também, é lógico, com escritores contemporâneos, como José Luiz Peixoto, Mia Couto, os nossos escritores contemporâneos, os nossos escritores da cidade, né? Uhum. Mas você acaba ficando em um nicho bastante, vamos dizer assim, seleto, né? De consumo, a gente tem muita coisa de filosofia, que não é de consumo rápido. Uhum. Né? A livraria funciona, então, como um sebo também, de selecionar esses livros já utilizados. Também. Isso. Hoje, eu diria a você que a livraria hoje é mais um sebo do que uma livraria, no sentido de livros novos, etc. e tal. A gente trabalha também com livros novos, mas principalmente por encomenda. Eu tenho alguma coisa aqui da Lote 42, que é uma super editora jovem, nova, que a gente tem trabalhado bastante, e eles têm um trabalho inovador no mercado, e trabalham com os escritores contemporâneos, né? Que é João Varela, João Paulo Cuenca, enfim, um grupo bastante legal. E a gente está aqui. Agora, a gente não tem, por exemplo, isso foi uma coisa que logo no começo aconteceu, a gente abriu, não foi planejado, mas aconteceu a gente se tornando um espaço cultural, né? Sim. Então, a gente abriu, aí entrou aqui o Jorge Gutlich, o Claudinho Caro Preto, falou assim, nossa, mas você tem muita parede aí, vamos fazer umas exposições aqui, né? Legal. Vamos embora. E aí o Caro Preso já fez uma exposição aqui, no mesmo ano que a gente abriu, e foi super bacana. E aí foi uma primeira de uma série, né? O Edson, não sei se você conheceu o Edson Chileno, um fotógrafo. Edson Chileno, não. Há 17 anos foi 2003. Certo? Não me fala quantos anos você tinha, 17 anos. Era um pouquinho menos que a Fefe, né? Quem não sabe, a Ana Lu é filha mãe da Maria O, que a gente toca o som dela direto aqui no nosso programa. Por enquanto não está dando para tocar música, mas daqui a pouco a gente vai resolver esse problema aí para poder
voltar a trazer música de qualidade pessoal e tudo vale. Ah, que bacana. Acho que tudo vai tendo solução. Mas, enfim, das exposições, a gente foi para os shows musicais, para os saraus. E estamos aqui agora, no momento, assim, fechadinhos, cumprindo a quarentena. Sim. Não tem como não fazer isso. E com muitas dúvidas, que eu acredito que outras pessoas têm em relação à quarentena, por exemplo. Eu vendo livros e vou entregar, mas quando eu vou fazer a entrega, eu estou expondo quem vem buscar o livro, quem vai pôr o livro. São questões tão complexas. É muito delicado. É tudo muito delicado. Todas as decisões, né, são delicadas nesse momento. E eu acho que isso, de alguma forma, tem nos afetado. O José Luiz Peixoto, que é um escritor português, ele postou ontem no Facebook que, pela primeira vez, a família dele não cumpriu a tradição da Páscoa, né? Que é fazer um piquenique, juntar todo mundo, fazer um piquenique. Aí ele foi perguntando para as pessoas como que foi a Páscoa de cada um. Na verdade, não é a Páscoa de cada um de nós, né? Na verdade, é o dia a dia de cada um de nós. Mudou tudo, não tem quem não tenha sido afetado, né? Mudou tudo, e a gente sente isso. Eu já vi alguns poemas, muitos textos, muita gente escrevendo, muita reflexão nos textos em torno. Agora o mundo muda para melhor ou o mundo não muda para melhor? Pois é, eu tenho lido isso, sim. Seres humanos piores. Eu confesso que às vezes eu fico pensando que essas grandes crises, a gente cria uma esperança de que o ser humano vai melhorar, de que eu acredito que algum dos seres humanos realmente melhore, mas que, sobretudo, é uma chance para o capitalismo piorar, parece, né? Toda vez que aparece uma crise dessa, eles acham uma forma de explorar ainda mais o ser humano. É uma coisa impressionante, assim, eu não sou o poeta Moraes, que é um grande amigo, mas figura eu estou com o Moraes. José. O Moraes fala assim, nós não vamos, o mundo não vai ser melhor. Né? Eu acho que individualmente, talvez algumas pessoas se modifiquem, mas a gente esperar do neoliberalismo que eles, de repente, percebam a importância da distribuição de renda e do quanto é importante que todos tenham acesso à saúde e que é melhor ganhar menos, mas está todo mundo bem. Eu, sinceramente, eu gostaria muito que isso fosse um fato. Mas não acredito que seja só pelo que a gente está vendo agora. Quando você tem um presidente incompetente, como esse, brigando com um ministro da Saúde por um espaço político que ele acha que está sendo tomado dele, colocando toda uma população em risco, fica muito difícil a gente acreditar que as pessoas possam, ou que o mundo possa melhorar. Eu não queria colocar as pessoas, porque eu concordo muito com você quando você fala. Acho que algumas pessoas vão melhorar mesmo, algumas pessoas. Eu acho que isso pode sensibilizar uma gama de pessoas. Talvez os torne eleitores melhores. O processo de mudança... Tomara que pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Quem sabe? Mas é complicado porque parece que esse governo veio para destruir mesmo, né? População, Estado, instituições públicas, veio para colapsar mesmo, né? O travestido de patriotismo, né? Veio para destruir o país, na realidade. Incrível. É muito louco isso. O Vasco estava me falando hoje assim, de como parece que tudo caminha realmente para um encolhimento, né? Um aniquilamento da esquerda, né? Agora com essa questão de já fragmentada, o registro, né? Do PT, já prevendo, quer dizer, a extrema-direita sumiu, e ela é um fracasso total. E as pessoas, então, a direita começa a se articular de uma forma, mais uma vez, ruim, né? Fizeram um golpe contra Dilma e não conseguiram esperar 2 anos para a gente ter uma eleição
normal, vamos lá, a Dilma não está bem, vamos trocar democraticamente. Com Sim. certeza, se não houvesse tido golpe, não acredito que o PT permanecesse no poder, mas nós teríamos uma eleição mais democrática, provavelmente com candidatos melhores. E menos voltada para a raiva, para o ódio, né? Também. Menos voltado uma para ferramenta isso. de campanha, né? E provavelmente íamos estar voltando agora, em 2000. Muito complicado, né, Ana Lu, esse momento. E aí eu queria saber de você, que já está há tanto tempo assim, primeiramente, como surgiu essa sua relação mais próxima com a literatura a ponto de virar uma ativista da literatura, né? Porque ter um sebo é uma forma de ativismo, por assim dizer, né? Inclusive, em 2003, talvez não, mas hoje em dia, ler livros é quase revolucionário. Está todo mundo lendo textos e textões, e lendo PDF, Texto. E não está lendo livro, né? Mas você sabe que eu acho que, apesar, eu percebo as pessoas hoje, por exemplo, a coisa para mim, do ponto de vista pessoal, como que surgiu a literatura na minha vida? Acho que, como todo mundo, com um bom professor de português. Eu tive uma professora no meu 5º ano, na minha 5ª série, que era assim uma coisa, dava aquelas aulas falando. Ixi, parece que deu uma travadinha aí. Né? Ana Lu, só um minutinho, eu peço que você volte na parte que você estava falando da professora, porque deu uma travadinha no seu vídeo aqui. Talvez, não sei se foi provavelmente a minha conexão aqui. Você ficou travado também, aí eu não sabia se... Então, vamos lá. Pode voltar falando da professora. Eu vou falar da professora, dona Cidinha Baracate, foi minha professora. Na onde? No ginásio, em Araçatuba. Em Araçatuba? Eu sou araçatubense, né? Olha só. Interior de São Paulo conectado. Interior de São Paulo conectadíssimos, ali pertinho já do Mato Grosso do Sul. É longe, Araçatuba daqui dão mais 600 quilômetros. Vixe, e quente. Mas eu vim de Araçatuba para São Paulo e de São Paulo para cá, né? Como quase todo mundo que veio para cá. Meu marido foi trabalhar na Embraer. Um clássico dessa cidade. O clássico de São José dos Campos. Mas, enfim, voltando para a dona Cidinha Baracate. Era uma super professora, que nos incentivava muito a ler, a escrever. E a gente lia Monteiro Lobato, enfim, Cecília Meirelles, uma infinidade. E, junto com tudo isso, meus pais são professores, tanto meu pai como minha mãe. Então, assim, a minha casa sempre foi cheia de livros. Assim, sempre teve estante de livro lá em casa, né? Minha mãe gostava muito de ler, minha mãe escrevia muito bem também, gostava de escrever. Não sei, foi tão natural. Eu acho que eu venho de uma família de leitores, meus primos e tal, todo mundo gostava de ler. Eu lembro que tinha o Círculo do Livro, minha mãe assinava, o outro assinava e comprava os livros. Era muito, muito bacana. E acho que isso ficou. Acho que um pouco da livraria vem muito disso. Assim, essa coisa, mexer com livro é muito gostoso. E eu tenho muito assim, eu vou arrumar os livros na estante, aí eu coloco o Machado de Assis, aí eu falo assim, mas será que ele vai gostar de ficar perto do Márcio Souza? Ou será que ele quer? Quem quer ficar pertinho de quem? Vai criando, vai imaginando a personalidade do escritor. Pô, mas eu tô do lado desse cabo aqui, velho, não é possível. Mas eles não vão se entender, é muito diferente um do outro. Então a gente vai brincando. Mas eu já pensei nisso às vezes nas finadas lojas de CD também. Eu ia nas lojas de CD e olhava alguns e falava assim, nossa, mas como que esse um tá perto desse outro? Tem nada a ver um com o outro, mas era só por ordem alfabética. Mas a gente fica pensando isso mesmo, que vai arrumando, vai pondo. E é muito gostoso, é tudo muito prazeroso. E isso se transmite. Eu vejo as minhas netas, uma tem 3 anos, ela já tem assim uma bibliotecazinha dela,
ela é uma pessoa que se interessa por livros. A Nenê, de 8 meses, pega os livros, fica folheando aqueles livrinhos de banho. Porque é uma atividade que é prazerosa para ela. Maria Rita, minha filha, lê muito história para elas, né? Então, acho que... E, olha, as crianças, de uma forma geral, mesmo as crianças de escola, eu mudei muito depois que eu tive a livraria. Eu acho que, se eu fosse hoje ajudar um professor a preparar uma aula de literatura, por exemplo, eu faria diferente. A gente tinha muito aquela coisa, não, vai ler os clássicos, tem que ler. E, às vezes, no momento que eles não estão maduros ainda por isso. Sim. Aí fica uma literatura chata, desagradável. Sim. Né? A minha experiência com literatura passa por 2 lados que você falou. Um deles é o da professora Massa, que era a Kelly, lá no Instituto, que ela, se fantasiava para contar a história para a gente se encantar pela história antes de ler o livro. Era legal isso. Isso é fantástico. E o outro foi isso também. Antes dela, vinham uns livros super pesados para uns crianças de 14 anos. Eu falava, cara, leu Curtiço com 14 anos? Eu não conseguia, eu não entendia nada. O cara falava tudo esquisito, tudo, né? Uma coisa assim. É por isso que Machado de Assis, por exemplo, você tem que ler 2, 3 vezes. Sim. Que vão fazer com que você leia com 14, você não vai entender nada, vai achar ele meio... Né? Interessantíssimo. Quando você tem alguém muito legal. Depois você vai reler algumas vezes ao longo da sua vida. Sim. Né? Legal essa experiência também de voltar, né? Eu acho fantástico. Eu queria perguntar para você uma coisa em relação à sua profissão. Você foi pedagoga e foi dar aula de literatura? Não. Eu era coordenadora pedagógica. Eu trabalhei como coordenadora pedagógica na MOP e como diretora na EVA. Então, você, na coordenação pedagógica, na direção, você faz um trabalho de formação de professores, né? Você acompanha os projetos de sala de aula, né? De todas as disciplinas. Você tem que ficar ali meio que entendendo um pouquinho de cada coisa. Lógico que tem disciplina que você tem mais afinidade, né? Mas trabalhar com formação de professores é uma coisa muito bonita, é muito gostoso. Nesses 17 anos de livraria, puxando um pouco para o nosso lado aqui também, né, dentro do Vale do Paraíba, o que você tem visto da literatura local? Olha, nós temos aqui grandes poetas. Eu te cito 3 assim que eu gosto muito, cara, que é o Poeta Moraes, o Carlos Abranches e Zenilda Lua. Por exemplo, nós temos muitos outros. Tem o Jorge, são vários, mas esses 3 acho que são pessoas que estão muito ativas. Oi? Jorge Furlan? O Jorge Furlan. Aqui, ó, para você ver que está aqui, ó. Olha o livro dele aqui, ó. Ele lançou com um programa nosso. Beiragem. Lançou lá Beiragem é muito legal. Eu tenho esse livro do Jorge aqui. Ganhei dele. É muito legal, Jorge. Salve, Jorge, meu compadre. Um abraço para o Buquirinha. Muito legal. Ali pertinho da Ana Maria Carvalho. Sim. É uma poeta da música, do boi. Sim. Então, assim, e temos assim, escritores, eu gosto muito, mas gosto muito do Francisco Ramírez. Francisco Ramírez é um sociólogo, professor universitário e escreve de uma forma muito gostosa, muito bacana. Então, eu acho assim que a literatura do Vale ela é bem rica. A gente tem ali desde os grandes baluartes, né, do muita gente escrevendo. Lobato, Cassiano Ricardo, até os de hoje. Até os de hoje. Vai passar por Cassiano Ricardo lá atrás. Mas a gente tem hoje muita gente produzindo. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É engraçado, mas São José é muito rico também na poesia, né? Você tem a Valsa Abe, né? Então tem coisas ali tem muita coisa acontecendo. Tem muita gente interessada em literatura. A gente tem a Plim,
que é uma festa literária, a Verdade. Festa Litero Musical, que ela é fantástica. No Parque Vicente Aranha. No Parque Vicente Aranha. Esse ano não foi... Deve ter dado... Está cancelada, não tem, porque algum setembro está aí, a gente ainda deve estar... Eu acho que 2020 é um ano que nós vamos ter que ser muito criativos. Eu estou até pensando em fazer uma festa literária virtual, entendeu? E aí, como que eu sei isso aí? Grandes... estou bolando aqui. No... com grandes nomes, com pessoas, mas... Porque a gente tem que tentar, tem que começar. Quando a gente fez a Plim, eu me lembro, é uma história boa, porque eu apresentei o projeto, ficou todo mundo meio assim, né? Mas como é que vai ser isso e tal? Aí, conversando com o Frank, que é um vendedor da 34, da editora 34, eu contei para ele o que eu queria fazer. Aí ele falou assim, vai falar com o Betito. Betito é editor da 34, né? Falei, mas como? Eu não conheço o Betito, vou chegar lá e vou falar, olha, eu quero fazer uma feira literária. E foi exatamente o que aconteceu. Eu liguei para ele e falei, olha, eu sou de São José dos Campos, trabalho no parque, queria muito fazer uma feira. Você topa? Ele falou, vamos conversar sim. E saiu. Né? E você juntou com o pessoal da Jafac? Aí, com uma edição, ele foi durante 3 anos, até o curador da Flim, né? Depois veio o Marcelino Freire. E aí eu já nem estava mais no parque, mas o Marcelino é maravilhoso, adoro o Marcelino, a gente acabou ficando amigos e tal. E depois veio amigos, enfim, conhecidos e se respeita muito. E agora seria a Carol, que é outra escritora incrível, não é joseense, mas morou aqui em São José, estudou no Instituto. Uai, sou! Eu também. Então, minhas filhas também. A Carol Rodrigues. Essa é uma escritora que todo mundo tem que conhecer. Carol Rodrigues. Uma linguagem, Carol Rodrigues. Mais uma escritora. A gente vai falando, as coisas vão... E, Nalu, é possível encontrar trabalhos desses escritores e escritoras que você citou aí na literacia? Tem sim. Eu tenho o livro da Carol, tenho o livro do Abranches, do Moraes. Tem sim, não tenho de todos eles que eu citei, mas tenho. E também quando não tem alguém que a gente vai atrás, né? A gente não... Tem que garimpar. Tem que dar uma garimpada, tem que falar com eles. Estão todos amigos, né? Estão todos por perto, então também não é difícil fazer essa ponte. Nalu, eu queria perguntar para você, nesse momento, a gente está fazendo uma entrevista que a gente faria lá no estúdio, tomando um cafezinho, de tarde, maneiro, o som mais legal. Como que a literatura se apresenta nesse momento de crise e também levando em consideração o contexto digital que a gente vive hoje, né? Até porque a gente falou ligeiramente sobre essa questão do livro na era digital, né? Um pouco sobre isso, assim, queria que você falasse para a gente. Olha, eu vejo muita gente citando os clássicos, né, como A Peste, do Alberto Camus, que fala também de uma pandemia, né, de uma coisa a gente tem. E vejo coisas saindo pontualmente. Eu acho que as pessoas estão numa fase, eu acho, de ler texto. Elas querem informações, elas querem reflexões. Não vejo muita gente, a não ser de escola, pelo menos ligando aqui na livraria e querendo, olha, o que eu posso ler agora, o que faz... Porque a gente também tem uma relação com os clientes aqui que, assim, de poder sugerir, né? Mas o que você gosta de ler, o que você Isso quer é ótimo. Então, eu não vejo muito acontecendo isso nesse momento. Inclusive, assim, diminuiu bastante o número de telefonemas, eu vejo as pessoas trocando, leitura é uma coisa que exige da gente uma concentração. E eu acho que a pandemia nos dispersa um pouco. A gente acaba ficando mais para ler textos, ou ler crônicas, ou poemas, do que conseguir se concentrar, pegar um livro
e ler, Uhum. né? Aquele livro do... Eu estou tentando, eu estou até aqui com um que eu estou lendo, que é o Istambul, do Orhan Pamuk, que é um livro que para mim está sendo assim, até pesado. Não sei se é o livro ideal para esse Nossa! momento, porque ele fala o tempo todo da melancolia, né, de Istambul, e a gente Mas olha para você ver, por está exemplo, vivendo um momento também. estando aqui em Mas casa, dá para mostrar os livros que a gente está lendo. Ó. Eu estou aqui, de vez em quando eu leio um poema da Maria Clara Medeiros, Vertiginosa é o nome do livro, lançou pelo Fundo ano passado também. Entrevista nossa, lá no Sindicato da Cultura. E outro que eu pego sempre também é esse aqui, mas eu começo a ler, começo a ficar irritado. E as veias abertas. Eduardo Galeano, isso aí é eu da começo minha a ver, época. começo a ficar bravo, aí eu... Mas aí eu tem uns paro. livros bacanas de ler. Né? Eu não sei, às vezes a gente está falando de uma forma muito pessoal, mas tem para as crianças. Olha, esse aqui é um livro que minha neta Como chama? São livros de poesia, são poemas selecionados pela Adriana Calcanhoto. É mesmo? Olha que legal. Muito legal. Então, tem poemas aqui do Décio Pinhatari, do Carlos Drummond, do Vinícius de Moraes. É muito lindinho. Que legal. E é muito. E como é que é essa questão para você da leitura digital? Você lê PDFs, por exemplo, assim? Você costuma baixar eu livro? nunca li um livro em PDF. É mesmo? Nunca li. Eu ainda gosto de cheirar, olhar, pegar, sentir a textura de capa. Tem capa que tem textura, né? Sim. Você olha aquela coisa bonita, fica. Eu ainda não... que eu leio em PDF é só questões relacionadas a trabalho. Um texto sobre educação, um texto de... Textos pontuais, alguma coisa... Coisas pontuais que me atraem e tal. Nunca consegui pegar um livro inteiro e ler. Não, eu acho que eu também não. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu fui baixar eu achei que era um livro, que é o Manuscritos do Mestre Pastinha, que é um mestre capoeira, que teorizou muita coisa sobre a capoeira. Veio inteiro em foto. Fotos escaneado as páginas. Como é que eu vou ler as páginas, cara? Que loucura isso, né? Mas enfim, veio assim. Esses novos formatos, como é que... assim, né? A gente tem que eu tenho muitos amigos que adoram ler no tablet. No Kindle. Esse negocião. Esse trem. Negocião. Essa coisa estranha. Eles adoram ler, porque eles rabiscam, põem ali, depois tira. É bacana. Mas, assim, ainda não me inspirou. Ainda sou do papelzinho. Quando eu quero lembrar uma frase bacana, eu tiro o papelzinho, eu ponho assim no livro. Não anoto. Eu ainda gosto de escrever, entendeu? Você pegar um negócio, uma caneta e copiar. Sim. É muito mais gostoso você copiar uma frase que você ir no computador e ficar digitando. O mundo digital é mais fácil de perder. A gente achava que era difícil achar as coisas escritas, mas no mundo digital as coisas somem mesmo, né? As coisas escritas, no máximo, elas estão ali. Eu, então, que esqueço o nome que eu dei nas pastas, até onde achar, onde é que está e que pasta que está, onde é que eu pus. Organizar a vida digital é um sério problema hoje em dia, inclusive textos, né? Textos, livros, coisa e tal. É tão gostoso. Aí eu vou lá no caderninho e meus amigos sabem que eu gosto, né? Então, o Fábio e a Carminha, por exemplo, quando voltaram de Portugal, me trouxeram um caderninho da instituição do Saramago, né? Olha, que legal. Super bonitinho. Aí você fala assim, muito mais gostoso pegar o caderninho. Vou ter que usar demais. Coisas. Que legal. Eu ainda sou apaixonada por Saramago, então... Olha, foi o último livro que eu li, foi dele. Foi? Qual que você Viagem leu? do Elefante. Nossa, é muito engraçado. Eu demorei, é muito bom, é muito bom. Eu demorei porque eu sou meio lesado mesmo.
É tão atual, não é? Sim. E fala no período de Inquisição, né? Interessante demais. Foi o último livro que eu li inteiro. Eu sou meio devagar para ler, eu confesso. Mas eu leio. Mas a gente não tem que ter pressa. Eu acho que as pessoas têm ritmos próprios. Esse negócio de ficar competindo, eu vou ler um livro por mês, vou ler um livro a cada 15 dias. Eu tenho... Não, você lê porque te dá prazer, porque te traz algum tipo de conhecimento, porque... né? Eu demorei para ler e é um livro maravilhoso, do Walter Hugo Mãe, A Máquina de Fazer Espanhóis. Ele teve aqui, não teve, na última Flim? Ele teve aqui na Flim, no ano passado. E assim, um livro maravilhoso, mas é um livro tão dolorido, que não dá para você achar que você tem que ler depressa. Sim. Né? Aí eu ainda falei, gente, eu vou ler esse livro, eu já sou idosa, vou ler um livro desse, fica mais triste aí. Nalu, deixa eu te perguntar uma coisa, já meio que encerrando aqui, mas tá tranquilo, viu? Não estamos estourando o tempo nem nada, é mais para não estourar mesmo. Não correu isso de a gente perder. Lembrando que ao ouvinte, ao pessoa perde? Que está... Não, é porque senão pode cortar o nosso papo, né? Aí... Mas lembrando que a gente está trabalhando com o Zoom aqui, né? Na orientação da própria Web Rádio CT. Mas você pode acompanhar isso no youtube.com/CT, no facebook.com/CTface e também acompanhar algumas postagens nossas no Instagram. Lá tem a programação, tem alguns surpresas, etc., que a gente fez durante a semana. Segue a gente, fica por dentro de tudo que está acontecendo ou de tudo que a gente dá conta de conversar aqui. Eu achei engraçado. Uma jornalista... tudo que está acontecendo. A jornalista falou assim, para deixar você por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu falei, caraca, velho! Tudo mesmo? Não é possível. Não é mesmo. Enfim, para a gente voltar a conversar um pouco sobre arte e cultura aqui, que é o papel do Sindicato da Cultura nessa edição 169. Nalu, no meio dessa crise da pandemia, de restrições, isolamentos e etc., como que a literacia tem trabalhado? Você falou aqui que não está fazendo livro, não está? Como é que está essa situação? Na verdade, nesse momento, nós ainda não conseguimos definir uma forma de trabalho. As pessoas me ligam e eu falo, olha, a gente está na quarentena. Isso tem sido muito complicado para a gente, sabe, Rafael? Porque, você lembra, a gente tinha até uma entrevista, na primeira eu já não fui por conta da quarentena. Sim, há um mês atrás já. Né, nós somos idosos, as pessoas... E eu não sei, ainda me constrange que alguém vai levar um livro para alguém no meu lugar, entendeu? Quer dizer, você não se expõe, mas tem alguém se expondo. Sim. Né? Tem alguém fazendo. Isso ainda está muito confuso na minha cabeça, né? Se não é melhor esperar um pouco, é difícil, porque a gente deixa de fazer os eventos, não podemos mais fazer os eventos. Que saudade de tomar uma cervejinha aí, tocar uma viola. A hora que a gente fechar... Cantar de máscara. Então, a gente está num momento muito delicado. Eu acho que a gente precisa de muita maturidade para conseguir as coisas, né? Eu vejo... E diminuiu bastante também o número de telefonemas de pessoas interessadas em... Agora, eu não quero que ninguém vá levar o livro. Até eu falei, olha, a gente é idoso, se você quer vir aqui pegar o livro, eu posso te entregar o livro no portão, te entrego higienizado, etc. e tal, mas a gente não pode estar te recebendo, né? Sim. Eu moro na livraria, né? Verdade. Então, não tem como, é uma situação mais difícil de administrar. Mas que a gente está administrando, quando as pessoas ligam, eu falo, se eu tenho e tal, mas eu percebo que elas ligam, mas acabam não vindo buscar. Acho que está todo mundo meio receoso, sabe? Todo mundo um pouco receoso. Às vezes a gente perde um pouco agora, mas ganha lá na frente, né? Sim. Você vai fazendo. Eu tenho feito algumas lives com a Amélia Naomi, fiz uma legal com o Everton, com o André Ravasco e com a Pitil,
que a gente deve repetir, que eu acho bastante interessante, Rafael, se você me permite. Eu acho que os artistas estão vivendo um momento, acho que ainda mais complicado do que o meu, enquanto livraria e tal. Vejo isso, sou mãe de artista, sou mãe da Maria Ó, e os trabalhos zeraram, literalmente. E live né? não dá dinheiro. E live não dá dinheiro, a gente não está com uma prefeitura atenta. Aliás, essa prefeitura reproduz horrivelmente tudo que vem do governo federal, né? Sim. Quando a gente esperava. Enfim, mas foi um papo muito legal, muito gostoso. Tá na página da Literacia que eu vi, né? Chama Balbúrdia Cultural. Tá lá, não. A gente deve repetir esse papo agora na quarta-feira, com a presença de mais alguém. Mas, enfim, são coisas que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer para o outro e para a gente mesmo nesse momento? Para mim, estar aqui com você é muito bacana. É uma forma de me fazer refletir, de me fazer pensar, né? De me manter ativa. A mesma coisa quando a gente faz as lives e tal. Eu estou super ativa, porque eu estou com as netas aqui, né? Sim, então, sim. mas é mentalmente, né? A cabeça, você não... Então, é muito legal. Eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento um pelo outro é estar escutando o que está acontecendo com cada um, com cada classe, com cada categoria. Então, a gente tem esses problemas, a gente tem problemas com os professores eventuais, temos problemas com o pessoal de atleta cidadão. Os prestadores de serviço da Fundação Cultural, os professores do Arte nos Bairros foi cortado 50%, eu não sei que pé que tá, mas até então essa era a orientação dos professores também. Tentaram demitir os estagiários de educação, né? Agora a ponte está a todo vapor. Mas ele está expondo os estagiários, faz com que eles vão para a escola. A ponte está aqui a todo vapor. Absolutamente sem sentido. Então é muito doido. Eu acho que é um momento muito especial esse que a gente está vivendo. Ele é muito sério. Então, acho que a gente tem, sim, que ler bastante coisas que tragam reflexão sobre esse momento, mas a gente tem que se distrair também com uma leitura gostosa, mais leve, né? Sim. Não dá para ficar imerso nisso que está fora do nosso controle também. Escutar música, de muita gente trocando informações sobre filmes. Enfim, é um momento... Netflix estava lavando a égua. Tá mesmo. Mas muito legal, eles abriram os canais, né? Sim. Todos abriram, a gente... Porque não é barato ter esses canais todos. Não. E agora você pode... É um barato. A gente tem visto muito programa de Portugal, tem umas coisas interessantes. Olha só. Arraia para dar risada, porque a italianada... Eles ficam repetindo os programas, que agora eles também estão nessa uma tristeza danada. Nossa, né? Na Itália foi doido. Aliás, nós estamos fazendo, falando em tristeza, a gente está fazendo o nosso bate-papo no dia em que Moraes Moreira partiu. Né? Moraes Moreira morreu. E a semana passada foi o Bill Withers, outro grande cantor do R&B. Está partindo uma galera. Está partindo uma galera. Sigamos fortes. Sigamos fortes, nós. Nós temos que estar fortes, porque isso é uma coisa assim, muito importante. Você está fazendo um programa, está levando um pouco de leveza e de reflexão para as pessoas. Eu li um dado de que o número de entradas de AVC, essas coisas assim, aumentou. As pessoas estão muito tensas. É o que meu avô tá isolado lá na roça, lá em São Chico, lá. Tá morrendo de saudade no supermercado, mas tá lá. Mas é assim mesmo. Antes de ele disse para mim assim... Tua voz está falhando agora. Oi? Tua voz está falhando. Ah, tá dando uma oscilação aqui na rede, eu acho. Tá melhor? Tá. Ela, antes, minha avó dizia assim... Meu avô dizia assim, quem vai ter trabalho demais depois dessa história toda vai ser psicólogo e psiquiatra. Nossa! Também ele é sábio. Porque é muita coisa para a gente lidar, é muita coisa.
Mas legal, Ana Lu, eu gostaria de agradecer a disposição de você para entrar aí no ar com a gente poder gravar essa entrevista aqui à distância. Não era do jeito que a gente queria e imaginava, mas eu agradeço demais a sua disposição, seu papo, seu conhecimento. E parabéns por essa história bonita aí na livraria, que é um espaço massa demais, importante culturalmente para a nossa cidade. Obrigado, uma delícia bater esse papo, muito gostoso. E vamos fazer, né? Vamos para todo mundo aí, fique em casa, né? O pessoal aqui no pessoal não que sai, fique em casa. Quem puder, fique em casa e se proteja aí, cuide dos seus, porque se depender de quem está lá em cima, não vai dar certo. Exatamente. Não é verdade? Alu, muito lá. obrigado. Muito obrigado pela participação. Esse é o Sindicato da Cultura número 169, saindo do ar para você, tá bom? Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.